Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade sobre dança para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também a host do podcast Na Dança Pode, junto com a nossa parceira e co-host Jaque Coutinho. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também co-host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! E no quadro Fala Físico de hoje, eu pergunto para vocês: qual a importância na formação dos professores para a saúde na dança? Para nos responder, eu estou aqui hoje com ela, que é pós-doc em Ciência da Reabilitação, Biomecânica da Dança, pós-doc em Engenharia Elétrica e Controle Postural, doutora em Fisiopatologia Experimental, mestre em Biodinâmica do Movimento, bacharel em Ciências Biológicas, licenciada em Educação Física e Técnica em Dança. É bailarina clássica, formada pela Royal Academy of Dance, professora registrada pela mesma instituição. Atua há 25 anos com o ensino à dança e é professora em 4 universidades de pós-graduação, ministra aulas com foco em biomecânica do movimento, sapatilhas de ponta. Andreja Picon, seja bem-vinda ao Na Dança Pode. E para este quadro tão especial, Fala Físico, queremos só falar um pouquinho com você. Ai, obrigada! Gente, obrigada. Fiquei até chocada com essa leitura, falando, será que sou eu mesma? Acho que então eu estudei, né? Mas eu tô super feliz de estar aqui, agradeço o convite, meninas, acho super importante essa iniciativa de vocês. Fico muito feliz de poder discutir essas questões e tocar um pouco num tema que é polêmico por si só, né? Porque... Exato. Enfim, eu trago essa formação teórica que confronta com a formação prática e a gente precisa falar sobre isso. Com certeza. E vocês perceberam que o trabalho dela, né, o seu trabalho todo é sobre ensino e sobre educação, e é por isso mesmo que eu quero falar com você sobre esse tema. E eu quero que você conte um pouco pra gente de por onde que começa essa formação dos professores e como é que a gente traz isso para a sala de aula, né? Tá. Eu faço um pouco a minha história de pano de fundo para isso, porque por que eu fui estudar tantas coisas assim, né? Não bastava ser bailarina, eu queria ser bailarina, eu queria ser professora de dança, eu tinha essas ideias e eu tinha muito medo do fracasso, porque me parecia uma área que não oferecia um futuro próspero, né? Então sempre ouvi muito da família, das pessoas próximas, que eu tinha que ter um plano B. E o meu plano B foi estudar, mas afinal de contas eu queria estudar para ser uma boa professora de balé. Então, eu fui estudando as coisas que me levaram a esse caminho. Paralelamente aos estudos, né, eu conduzi a minha prática de dança, sendo bailarina, me formando como bailarina, dançando em muitos palcos. Eu nunca fui bailarina profissional, mas eu dancei ininterruptamente dos meus 12 aos 34 anos, sem falhar um palco, né, e dancei esporadicamente depois disso, porque vieram os filhos, e aí a gente já é mais convidada para fazer o papel da bruxa, da rainha que fica sentada no palco, e aquela coisa, né, mas enfim, estar no palco é o que me move, e toda essa carga de estudos para mim foi um pouco de tentar dissipar as dúvidas que eu tinha como bailarina. Como bailarina, né? Porque a gente tinha na sala de aula uma coisa muito pragmática, de você tem que ter foco, força, fé e físico, né? Faltava então tinha muito ditado pronto, do tipo, você escolheu a dança, mas poxa, que pena, a dança não te escolheu. Olha, você pode trabalhar o quanto você quiser, muitas horas, mas com esse físico, com essa condição, com esse tipo de perna, com esse tipo de quadril, com esse tipo de braço, com esse tipo de nariz. Então a gente vivia num universo em que você tinha que vir pronto, né? Você tinha que vir pronto da natureza, e caso você não tivesse aquele estereótipo, seria muito difícil. Então, o começo dos meus estudos, na verdade, que eu quebrei bastante a cara também, foi tentando entender como eu poderia modificar os corpos que nasceram comum, que não tinham, né, um brilho no olhar necessário para chegar lá. E, na verdade, eu fui entendendo que a dança exclui esses corpos justamente por não entendê-los. Né? Você só entende um tipo de padrão, que é aquele fácil de trabalhar. Sim. E esse sendo fácil de trabalhar, qualquer pessoa pode trabalhar. Né? Então, complicado é você pegar um físico difícil, um físico que precisa de recuperação, de cuidados, de entendimento de como funcionam suas alavancas especificamente.
E para isso, não dá só fazendo aula. Né? Isso é verdade. Gente tem, na aula, a gente tem a parte artística, que eu acho que está muito completa. Né? Quando a gente pensa só numa aula de dança, que no meu caso eu vou explicar pelo balé clássico, que é onde eu frequento, você tem a musicalidade, você tem o conhecimento das grandes obras, você tem o trabalho de estilo, você tem o trabalho técnico, né? Que é muito profundo e infinito, nunca termina. Mas, para além disso, existe uma pessoa ali dançando, que tem um corpo, e não se fala sobre isso. E tem coração. E tem coração. Que é exato, Jaque. E aí, o que você tem que fazer? O seu físico é que tem que se encaixar nesse bloco de conhecimentos, e não esse bloco de conhecimentos que tem que se fazer reconhecer no seu físico. Com certeza. Né? Eu acho isso muito difícil. Com certeza. E eu vejo que os professores muitas vezes não estão preparados para isso. E aí vem aquela coisa assim, essa bailarina não tem talento. Exato. Ela não tem as condições que eu precisaria. Que você precisaria, ou você tem capacidade de transformar ela numa bailarina. E se a gente for para esse lado, né, o que é talento? Existem inúmeros artigos tentando explicar o que é talento do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista objetivo. E não há consenso. Porque o talento é um conjunto de habilidades, e não só de habilidades como eu disse, objetivas, mas subjetivas também. Né? Então, não tem como medir, e eu acho que esse afastamento do conhecimento do corpo é que atrapalha um pouco a dança hoje em dia ainda. Né? E eu ouso dizer que, assim, obviamente que a gente vem de uma geração, eu sou uma das primeiras da minha geração, eu já tenho quase 50 anos, que foi estudar o corpo. Né? Muitos professores da minha geração ainda somente estudaram a técnica. Sim. E da geração minha para trás, isso nem era uma coisa que se questionava. Né? Você simplesmente era bailarino, você tinha no seu corpo todo aquele conhecimento empírico pelo qual você passou fisicamente, e você estava automaticamente apto a passar isso à frente, né? Por isso a gente chama de mestre os professores de balé, porque é como se fosse uma seita mesmo, uma religião, que você aprendeu com o seu mestre, que ele aprendeu com o mestre dele, que foi ensinado pelo outro mestre, e você vai passando as gerações para trás e você chega em Luís XIV, né? Sim. Então, isso é tudo muito bonito, só que a gente chegou num lugar em que existe ciência, em que existe produção de conhecimento, e que se a gente não abraçar tudo isso, a gente está ficando ao largo, atrasado, né? Então, as danças que já fizeram isso, eu costumo dizer que algumas especialidades, alguns estilos já foram à frente do seu tempo, né? Então, se você pensar o moderno contemporâneo, eles abraçaram a causa, eles estudam o corpo, eles estudam as possibilidades de movimento que o corpo permite, quebrando esse padrão, né, tão homogêneo do balé clássico, e foram ser felizes dançando ao seu modo com corpos possíveis, né? Eu acho que é o balé clássico mesmo, e pensando nessa linha das danças acadêmicas, um pouquinho jazz, um pouquinho sapateado, um pouquinho essas danças mais, digamos, de caráter, essas danças características dos povos que ainda estão muito presas na tradição. Sim. E eu vejo que isso é uma dificuldade até para a própria dança evoluir e para conseguir se ensinar de forma melhor. Talvez se entendesse melhor esses corpos diferentes que atuam dentro da mesma modalidade, que falando do balé clássico, do caráter, que é uma coisa mais robotizada, né? E precisa ser esteticamente daquele jeito, se fosse entendido pelos professores como trabalhar para chegar ali, eu acredito que o balé clássico decolaria. Assim. Exato. Viraria outro balé clássico, outro entendimento, outra coisa. Às vezes as pessoas brigam comigo porque elas acham que eu quero acabar com o que o balé é. Exato, e mudar o que já existe. Gente, tipo, vamos fazer diferente? Não, eu amo o tandi, o plié, a pirueta, o fouetté, é tudo lindo. Eu só quero que mais pessoas consigam fazer sem ter que estragar o seu joelho, sem ter que estragar o seu pé, sem ter que passar por traumas, né? E aí vem a questão da formação que a gente começou a falar, que eu como professora, né, me formei para ser professora, não só de balé, mas eu dou aula de outras coisas por aí. A formação do professor é uma coisa muito importante, porque a formação perpassa por outras coisas que vão além da técnica. Então, conhecer profundamente o vocabulário, o léxico do balé clássico, ter passado por muitos palcos, me desculpa que agora eu vou falar uma coisa dolorida, mas
não faz da gente automaticamente um professor, né? O professor precisa se organizar didaticamente num ambiente de ensino e aprendizagem, onde ele está preparado para desafios múltiplos, né? Então, ser professor requer que você tenha conhecimento para além da técnica, mas conhecimento didático, pedagógico, organização da aula, progressão do conhecimento. Uso do espaço, que eu acho extremamente importante. E assim, como você vai trabalhar em níveis dentro de uma mesma sala, né? Uma coisa que eu sempre falo, você tem lá um 5º ano de balé clássico. Vamos supor que você tenha um universo ideal. Vamos pensar nesse universo ideal, que ele não existe, mas nós vamos inventar um universo ideal aqui. Todos os alunos dessa sala de 5º ano de balé clássico foram seus alunos desde o 1º ano, sempre tiveram você como professor, e todos eles foram evoluindo juntos e chegaram agora no 5º ano e todos têm 12 anos de idade. Imagina que essa cena já é hipotética por si só. Quanto igual são esses físicos, mesmo tendo passado só por você como professor, mesmo tendo todos eles 12 anos, né? Então você vai ter a menina que já menstruou, a menina que já passou pelo estirão, a menina que ainda é uma criança, o menino que com 12 anos também ainda é um crianção. Então você tem que ensinar sempre em níveis, você tem que estar preparado com muito conhecimento de crescimento e desenvolvimento das crianças, você tem que ter, assim, claro na sua cabeça o que são habilidades motoras fundamentais muito antes de construir uma complexa, né, que é um movimento que depende das básicas. Então tem uma organização do ser professor que, infelizmente, a gente não aprende sendo bailarino. A gente pode ter tido professores incríveis, e vou te dizer, Jaque, a gente usa muito a intuição. Porque eu, como todo mundo, comecei a dar aula muito antes de finalizar as minhas formações. Né? Eu comecei a dar aula com 14, 15, ainda não era aula, a gente chamava de monitora. Eu era monitora, né? Então eu estava ali, a professora saía para atender um telefonema, para atender uma mãe, eu continuava a aula. E naquele momento, o que eu fazia? Uma réplica burra do que me foi ensinado, eu não questionava. E para aquele aluno que não conseguisse fazer qualquer coisa naquele momento, para mim a culpa era do aluno. Ai, que aluno mais descoordenado, relapso, não prestou atenção, não tem condições. Quando na verdade era eu que tinha que ter, né, uma artimanha didática para mudar o foco do que estava sendo falado, de outra forma que ele conseguisse acompanhar, ou alguns degraus para trás na escada para facilitar, ou botar aquelas pessoas que já estavam com facilidade para alguns degraus para frente, né? Isso demanda muito conhecimento de progressão do que você está ensinando. Então, eu acho que não faz mal para ninguém estudar para ser professor, né? E eu sempre brinco que hoje em dia, gente, é muito fácil. Você faz da sua casa uma pedagogia, uma licenciatura em qualquer coisa que você queira fazer, né? E não vai te custar muito mais do que algumas horas por semana. Graças a Deus o mundo evoluiu a esse ponto que você não precisa ir para a cadeira de uma faculdade por 5 horas por dia, né? Não há desculpa, a verdade. Hoje é muito fácil adquirir conhecimento, né? A internet está aí do lado, é só você clicar, ter interesse, buscar. E eu acho que você chegou num ponto muito importante que é não é porque você foi um bom bailarino que você vai ser um bom professor, e vice-versa. E tem gente que nem tem talento para ser professor, Exato! Né? Tem gente que não tem didática na fala, no método de conduzir, muitas vezes passou por traumas durante a adolescência com outros professores, que vai lá e replica igual. E aí, tipo, por que você tá fazendo isso? Tem necessidade de ser desse jeito? Você já percebeu que talvez se você estudasse uma forma de comunicação, você conseguiria trazer aquele aluno muito mais, se aproximar do aluno, conseguir fazer o aluno evoluir, assim, de forma mais fácil, natural, e que o aluno não sofresse. Exato, Jaque. E você tocou numa coisa que para mim é muito sensível, que é o fato de que a carreira, vamos falar em Brasil, não vamos nem falar em mundo, né, porque em mundo é mais complicado ainda, mas vamos falar em Brasil. A gente tem uma carreira curtíssima como profissional da dança, né? Muitas vezes o bailarino chega ali numa idade ainda muito jovem, em que ele já não consegue mais dançar, em que ele já não consegue mais papéis, em que ele já não consegue mais produzir como bailarino alguma coisa que satisfaça, né, enquanto pessoa. E aí, ele precisa fazer o quê? Ele precisa dar aula, porque é essa coisa automática que a gente falou. Não existe outra saída para o professor, para o bailarino, senão professor de dança. Aí vocês podem falar, não, mas existe, ele pode ser iluminador, ele pode ser coreógrafo, ele pode ser roteirista, ele pode ser ensaiador.
Tá, gente, mas de quantos cargos a gente está falando? Né? Não tem, não tem esse espaço. Não tem esse espaço para todo mundo. E aí vai ter espaço para os bons. E quem são os bons? Aqueles que foram fazer especialização. Eles foram sentar no banco de uma faculdade, ou de um MBA, ou de uma pós, e tiveram essa formação para além do que todo mundo tem. Exato. Então, vai falar que não vai fazer diferença esse estudo? Vai fazer diferença esse estudo, né? E essa questão do professor se ver do nada ali, dentro de uma sala de aula, tendo que encarar tudo isso, é que traz esse ranço para a dança. Porque ele vai reproduzir exatamente o que ele viveu, sem questionar, porque foi o que deu certo para ele. Exato. É isso que eu já escutei de tantos professores, assim, mas isso deu certo para mim, eu não vou mudar. Em time que tá ganhando não muda a estratégia. Eu falo, gente, muda. Mas quantas pessoas estão ganhando? Porque você vê, né, Jaque? Eu falo do lugar da sala de aula. Eu não dou aula, dei aula para pouquíssimas estrelas na minha vida. Eu tive alguns alunos que viraram estrelas, que graças a Deus hoje estão em companhias e estão bem sucedidos, mas eles passaram pela minha mão e eu não tenho o menor problema de dizer que não fui eu que os construí. Porque esses talentos gigantes, eles vêm prontos, né? Qualquer professor que botar a mão na consciência e falar, eu dei aula para fulano, para ciclano, para beltrano, que são hoje primeiros bailarinos de companhias, eles passaram pela sua sala de aula e você teve muito pouco trabalho com eles. Exato. Porque esses talentos extremos, eles são exceções. Eu quero saber o professor que sabe dar aula para a sala inteira, deixa aquele aluno homogêneo. E assim, todo mundo vai virar bailarino? Não. Quantos % de quem passa na sua sala de aula vai virar bailarino? E eu gosto muito de uma fala da Marcela Bevenhu, que é sobre a dança participar da sua vida como educação. Qual é o pai que chega na sala de aula e fala assim, filho, quantas piruetas você virou hoje no balé? Porque é verdade, né? A Marcela fala isso. Porque eu pergunto, como você foi na prova de matemática, como você foi na prova de português, e aí foi bem na prova de física, mas ninguém pergunta, e aí na aula de dança, você conseguiu abrir aquele espacate que você tanto sonhava? Porque a gente não encara isso ainda como parte da educação, porque os professores não se fazem professores. Exato. Né? A própria sociedade não acha que um professor de dança, ele é importante para estar no mesmo patamar que o professor de matemática e o de física. É o professorzinho de dança, né? E a gente sabe que existe uma educação acontecendo ali na sala de aula que vai muito além de só dançar, né? Que é você entender seu corpo, se entender como pessoa, se colocar, se desafiar, entender a dinâmica de um grupo que funciona junto, porque você vai fazer parte daquilo, você vai escutar músicas que você não escuta fora da sala de aula, você vai ouvir conhecimentos históricos, políticos e sociais que vêm acompanhado do ensino da dança. Tudo isso deveria estar no principal. Sim. Sinceramente, eu acredito que até os próprios pais não sabem que ao colocar um filho no balé, ele possa ter esse todo aprendizado. E muitas vezes alguns professores também não sabem nem muito como passar esse conhecimento histórico, por exemplo. Às vezes como escrever os passos de dança também. Isso é um ponto bem positivo, que não é só o ensinar, né? Exato. E isso me traz até comparação com outros esportes. Porque o menino vai lá fazer judô, taekwondo, muay thai, sei lá. E aí tem os princípios do judô, tem os princípios do taekwondo. E aí, na maioria das vezes, a grande maioria dos pais falam, nossa, é muito legal porque eles aprendem como viver em comunidade, Exato. Eles aprendem sobre a história do Japão, sei lá, né, como que vive em sociedade todo mundo junto, tem que respeitar o seu sensei, sei lá. E na dança parece que não tem. Não tem muito, né? Eu fico não, tipo, e assim, gente, como assim? Não só não tem, como é uma guerra desenfreada para você ir para a escola que queime mais etapas rapidamente. Né? Então, assim, o professor tem tão pouco valor que a mãe se acha no direito, muitas vezes, perdoe, tá, mães que estão ouvindo, mas a mãe se acha no direito de ir lá questionar por que a filha ainda não está na sapatilha de ponta, por que a filha não foi o principal papel do espetáculo, por que a filha não dançou na fileira da frente, dançou na fileira de trás, sendo que ela passa 4 meses do ano na Disney. Então, são muitas falas, né, que ainda o pai vem e te questiona. E se você simplesmente está ali conquistando uma família como cliente e você não oferece o que o cliente quer e vai passando um pano, esse cliente vira para você e fala assim, então tá bom, muito obrigada, eu vou ali na escola de fulana, que fulana vai pôr minha filha na ponta. Sim. Então, quer dizer, não tem credibilidade,
né? O que me dói muito é essa falta de credibilidade como profissional da dança que os professores têm. E aí isso vem de um outro lugar que é: quem é que cuida dos professores da dança no Brasil? Né? Vamos falar sobre essa maluquice, porque assim, eu estudei bastante, eu dei um curso sobre isso na FMU, no grupo de estudos que a gente teve para a pós-graduação em dança lá. A gente tem um monte de leis que tem um monte de brecha, né? Por exemplo, a lei 94, 95 de 1996, eu posso estar errando o número da lei, mas é aquela lei que fala que na ausência do profissional formado, quem tem DRT vai poder dar aula de dança. O DRT, gente, não forma professor. O DRT é para você tirar um certificado de que você poderia trabalhar como profissional da dança. O que faz um profissional da dança? Dança. Né? Então você vai para um show, você vai para uma apresentação, você vai trabalhar numa televisão, num programa em que você tem ali uma CLT, um contrato, em que você mostra que você é um profissional. Então já se engana a pessoa que acha que ter DRT vai te fazer professor. Não, mostra que você sabe dançar em alguma instância. E existem instâncias absolutamente diferentes no Brasil, porque cada estado tem um nível de exigência no seu DRT, né? Então, começa por aí. Não deveríamos dar carteirada com o DRT para falar, eu tenho DRT. Mas a lei permite. Então, a lei permitindo, vamos fazer o quê? Os sindicatos de dança, eles estão aí para proteger o profissional de dança, que é essa pessoa que tem o DRT. Logo, não é o professor. É um dançarino, bailarino. É um dançarino, bailarino. Se você pensa quem tem licenciatura, a licenciatura em dança no Brasil não é uma coisa nova. A gente tem a UFBA desde a década de 60, a gente tem a Unicamp desde a década de 80, que já forma licenciados em dança, então não foi de outro dia. E agora, depois dos últimos governos que ampliaram as federais, a gente tem mais de 33 cursos públicos de licenciatura em dança no Brasil. Então a gente tem um bando de gente licenciada que pode dar aula de dança. Essas pessoas que são licenciadas e podem dar aula de dança também gera uma confusão para a gente na formação, porque a pessoa que foi para a faculdade fazer 4 anos de licenciatura em dança, ela nunca fez balé clássico. Ela sai de lá, ela pode dar aula de balé? Desculpa, gente, não pode. Nem quem faz balé clássico por 10 anos, às vezes, está pronto para isso, como a gente acabou de conversar aqui. Então, a gente está formando um profissional que ele é o licenciado, porém não para todos os estilos de dança vigentes. E a gente sabe que existe um distanciamento da universidade pública na formação do bailarino, do dançarino, que visa muito mais o intérprete, o criador, o coreógrafo, dentro da formação de corpo de conhecimento de dança no país. Então, ninguém está interessado ali em formar bailarino e está tudo bem também, né? Então, cria-se de novo um buraco. E aí a gente tem os cursos não formais ou informais, que são os dois tipos de educação fora da educação formal, que também são cursos que as pessoas pegam 1 milhão de certificados, eu mesma tenho 1 milhão de certificados, porque existem cursos muito bons na educação não formal e informal, que não podem ser computados como currículo, né? Então, na hora que você vai prestar um concurso, vai pegar uma vaga, aquilo ali só é educação não formal ou informal. Então, quem é que cuida do professor de dança? Quem é que vai lá? Porque se você é professor de matemática, você tem que ter feito licenciatura em matemática. Se você é professor de história, você tem que ter feito licenciatura em história. E não dá para você fazer só o primeiro ano e falar assim, eu só vou dar aula da primeira à 5ª série. Não. Porque os professores de dança, eles têm esse luxo. Aí eu só dou aula pro baby. Eu não preciso saber tudo, porque eu só dou aula pro baby. Ou, eu só pego avançado. E como se fosse fácil. Tipo, eu vou dar aula pro baby, eu não sei nada de desenvolvimento motor. Gente, misericórdia. É uma das coisas mais difíceis que tem, né? Mas enfim, deixa o povo pensar. Então, a gente também tá sozinho. A gente tá por nossa conta, né? Não tem ninguém vigiando. E isso leva a um outro ponto, que é a criação de métodos e metodologias. Sim. Um tema não sei se é para falar sobre isso, que é cada um cria o seu método do jeito que acha que é convincente, de como foi lhe ensinado para ser reproduzido do jeito que deu certo até agora. Para ele, né? Como foi para ele. Então, assim, eu vivi isso na pele quando, na época do meu pós-doc que eu fiz na MED da USP, que eu estudei basicamente Andeor. E a gente tinha uma primeira intenção, que era separar os métodos.
Por quê? Porque existe uma falácia entre os bailarinos de que alguns métodos dão mais condições físicas do que outros métodos. Ai, não faz esse método não, que ele é muito devagar, esse método aqui, ele trabalha mais o físico, esse método aqui, não sei o que lá. Ficam mais bonitos. Então tinha uma rixinha. Tinha não, tem uma rixona. E aí eu falei, então vou separar, vou botar cada método num balaio para ver o que esses bailarinos estão me contando em relação ao Andeor, que era o que eu estava pesquisando. E quando vamos falar de métodos, né, esses grandes aí que temos, normalmente são de algum grande mestre que não necessariamente tenha estudado alguma coisa anatômica ou biomecânica ou de desenvolvimento. Não tá tendo, né? Não tá tendo, gente. É do Neida que a pessoa vem e já virou mestre. Então, assim, o que acontece com esses métodos grandes que você falou? Eles estão prontos, eles foram criados, eles foram forjados de forma fidedigna. Então, quando você teve ali os pioneiros, né, quando você fala de um Pierre Bouchon, quando você fala de um criador de vocabulário dentro da dança lá no passado, né, o próprio Bournonville, você fala de pessoas que se debruçaram sobre a teoria e descreveram os passos, né? Uma Agripina Vaganova mais recentemente. Então, essas pessoas, elas formataram o léxico, o vocabulário. Olha, Tandi, você faça assim. Se você pegar o Tandi do Vaganova, do cubano, do inglês, do francês, é tudo muito parecido. Então, ninguém criou uma nova roda, né? A roda tá ali rodando. Você pode rodar a roda de formas diferentes, mas vai rodar uma roda. Então, esses métodos, eles dizem a respeito do vocabulário, de como é para você desenvolver aquilo. Ninguém precisa inventar um novo, gente, pelo amor de Deus, já tá ótimo. Sim. Né? Ninguém precisa. E aí, o que a gente precisa se debruçar, e aí foram poucos os métodos que se debruçaram sobre isso, é sobre a evolução. Então, o que eu ensino no começo, o que eu ensino no meio, o que eu ensino no fim. Como que é a progressão disso? Que passo está dependendo de quê? É igual quando a gente está na faculdade. Você não pode fazer Física 2 sem ter feito Física 1. Sim. Você não pode ter feito Biomecânica 2 sem ter feito Biomecânica 1. Então, você não pode fazer Fouetté sem ter virado muitas piruetas de quinta, né? Então, você tem ali uma progressão. Mas fora isso, que isso não está nos métodos, né? Isso não está claro nos métodos, mas algumas pessoas metrificaram isso, como por exemplo a Royal Academy, ela faz um curso para formar professores. Então ela tem ali uma paciência de dizer, não ensine isso antes de ensinar aquilo. Faça assim, depois você vai para lá. Então, é essa metodologia que ensina o caminho para os professores. Vaganova também tem isso, né? A gente tem a Escola Bolshoi aí oferecendo os cursos que mostram essa progressão e tudo mais. Agora, o que me deixa bem nervosa é quando a pessoa abre uma porta de uma escola e fala que criou ali o seu próprio método. E aí, como eu estava contando lá da minha pesquisa, nós chamamos pessoas que estavam em nível iniciante e pessoas que tinham pelo menos 8 anos e se consideravam formadas no balé clássico. Então, a gente tinha ali pessoas com 10 anos, 12 anos, 15 anos de prática, que vinham de diversos métodos, de diversas escolas, porque era uma coisa voluntária. Então, aparecia quem quisesse para o laboratório para fazer a avaliação biomecânica ali do salto e do andeor. Então, a gente tinha gente que falava que estava no avançado. A gente tinha gente que falava que estava no avançado. O que era esse avançado? Né? E quando a gente vai para a teoria da aprendizagem, que nós temos os níveis de aprendizagem, que é o cognitivo, o intermediário e, de fato, o independente, que é o nível autônomo, a gente sabe que muitas pessoas, aprendendo qualquer coisa, não dança, não balé, violino, xadrez, kung fu, taekwondo, futebol, vôlei, sei lá, qualquer esporte, cozinhando uma comida, a gente tem muito pouco de quantidade de pessoas passando do nível intermediário para o nível autônomo, que é onde você encontra a excelência. Então, você consegue criar coisas novas sem precisar de um professor. A autocorreção, a modulação do erro e do acerto, a constância da prática, de você saber que todos os dias que você subir no palco, você vai virar dupla pirueta, não depende da conjuntura de Vênus em Marte, né, para estar tudo certo. Hoje eu virei pirueta, graças a Deus, é porque a coisa está retrógrado, né, tudo. Então, essa pessoa que alcança a excelência, ela é uma quantidade muito pequena de pessoas que passaram pelo processo. Então, o nível avançado, ele não é para todo mundo.
E todo mundo gosta de falar que tá no avançado 1, avançado 2, avançado 14. Ou que gosta de falar que tá formado. Eu vejo muito isso em clínica, né? Principalmente, chegam várias meninas pra mim, assim, último ano de formação no clube blá blá blá. E aí, tá lá, vai subir em ponta, a pessoa não consegue subir na ponta e vai se formar em dezembro. Então. E aí vai se formar como bailarina e ela pode dar aula de dança? E aí ela pode ser contratada como professora? E aí eu fico assim, falo, gente, não. Primeiro porque ela não tem esse nível autônomo de excelência onde ela consegue sozinha fazer 3, 4 piruetas, montar uma coreografia sozinha pra ela. Não consegue, não tá conseguindo subir em ponta e aí vai estar formada e pelo nosso conselho Slays, ela pode ser professora. Pode. E assim, é uma dor, né, Jaque? É uma dor porque as pessoas, elas não estão se negando a estudar. Mas é que, na verdade, a gente não tem, assim, meu sonho era montar uma graduação em balé clássico, mas é só de balé clássico mesmo, sabe? Quem quiser ir ouvir, quiser me patrocinar, porque é muito difícil essa coisa da escola se manter sozinha, só com um estilo de dança, né? Mas, assim, até porque eu acho que as outras danças já estão se virando muito bem. É o balé clássico, para mim, que tem um problema, tem um problema de acordar pra vida mesmo. E eu sinto que é um pouco por conta de medo de perder a história, né? Da onde veio, medo de mudança. Pra mim foi uma evolução muito grande ver a Misty Copeland com o corpo que ela tem, sendo uma primeira bailarina, por exemplo. Não só por ser negra, mas por ter peito, por ter bunda, por ter coxa. Por ter músculos, músculos, por fazer exercícios de fortalecimento fora uma academia, por exemplo. E estar onde está. E por que aquela dança dela não é esteticamente bonita, né? Quem que falou que a estética... E assim, esse é um ponto que você tocou, que ele é muito sensível também, porque existe uma estética pronta do balé clássico na cabeça das pessoas, né? Então, eu mesma fico me policiando e falo para as minhas alunas e falo para as professoras que trabalham comigo que não me deixa falar. Se vocês me perceberem falando, porque eu também fui criada num ambiente tóxico, né? Eu venho, né, de muitos anos atrás. Então, eu viro para a pessoa e falo assim, nossa, que pé lindo. Gente, como assim pé lindo? Não existe pé lindo. Pé lindo é o pé que performa lindamente, né? Que não depende de forma. Então, às vezes, aquele pé que não tem aquele arco que você estica e fala, mas ele tem uma força, ele tem um entendimento da musculatura intrínseca, ele tem uma boa colocação do peso, ele tem uma velocidade, uma estabilidade de tornozelo, ele tem uma série de quesitos mecânicos que vão para além do formato da foto que você tirou para pôr no Instagram, né? Então, a gente é muito viciado nisso. Então, quando você fala de Misty, né, que ela levou aos 12 anos aquela carta falando, você não tem físico para estar aqui na nossa companhia, obrigada, mas tarará, e que ela não desiste, que ela vai em frente e se torna essa bailarina que ela se tornou, é sobre isso, gente, é sobre a gente não deixar que a beleza que está na cabeça de algumas pessoas seja a beleza da sua dança. Né? Eu fui muito feliz como bailarina clássica porque eu morava em São Carlos. Né? Se eu estivesse morando em São Paulo, provavelmente hoje eu nem estaria aqui. Porque o mercado aqui era muito mais cruel, né? Então, em São Carlos, a gente tinha a possibilidade de dançar, eram poucas escolas, a gente dançava variação, a gente dançava balé de repertório, sem muita gente criticando, né? Devia estar bom? Não devia estar bom, mas a gente era feliz, saudável, né? criou vários ambientes. Exato, e quando eu conheci a verdade sobre isso, eu pude estudar e falar, poxa vida, né, não era bem assim, mas que bom que eu entendi como era, e eu acho que essa é uma dor do Brasil, porque agora que eu tenho ido para alguns lugares, a gente vê que esse acesso que a gente tem aqui, estando numa capital, as pessoas não têm de fato. No interior dos estados, né, longe das grandes capitais, e a dança vai se reproduzindo dessa forma, infinitamente baseada em dor e opressão. Com certeza. E eu acho que é a parte mais triste e é onde a minha ideia de trazer o Fala Físico para esse podcast e a gente poder falar sobre esses assuntos. Diversas vezes eu escuto, por ser um ambiente muito acolhedor a fisioterapia, né, e você tá direto cara a cara com o paciente várias vezes, muita gente vem e parece que a minha sessão é uma terapia, onde eles desabafam, tipo, nossa, Jaque, mas eu tô chateada com isso, tipo, precisa ser assim? E realmente eu escutei tantas vezes isso que eu falo, gente, não precisa ser assim. Foi o que você falou, né, hoje você se policia muito pra não falar esse pé é lindo, mas eu também, como professora, assim, eu ficava, gente, não tem que falar desse jeito, ou se você acha que alguém tá acima do peso e precisa emagrecer, não precisa falar na frente de todo mundo, escancarar essa pessoa e expor essa pessoa na frente de todo mundo. E será que ela realmente precisa ou é o seu olhar viciado que tá vendo aquele ser humano desse jeito?
Então, assim, você parar um pouco para pensar, antes de desabrochar tudo que você, como professor, talvez tenha escutado quando você era bailarina, Sim, sabe assim? não, perfeito isso. E sabe que eu acho que da onde vem essa confusão, dessa fala dos professores pedindo para que alunos emagreçam, ou que deem um jeito na quinta posição, ou que apareçam, façam um exercício para os pés antes da aula, ou que fiquem deitados meia hora num espacate de um sapinho que só vai destruir os tecidos moles. Esses professores, eles também têm uma dor que não foi sanada, né? Eles vêm de um lugar onde toda essa estética era importante, mas tem um ponto que eu gostaria de falar, que é sobre as pessoas confundirem seus alunos com companhias. Eu acho que todo professor de balé clássico acha que é professor de uma companhia profissional. Sim. Meu Deus do céu, nem todo mundo tá ali pra ser uma Marianela. Me poupe, às vezes a pessoa só quer ser feliz. Sim, e eu vejo muito isso, um erro de todo mundo achar que porque começou a fazer balé, vai ser bailarino profissional. Na verdade, gente, um monte de gente que faz judô, taekwondo, futebol, eles fazem por esporte, por leva viver, pra por ter vida, saúde. exato. E na dança tem que ser igual. E não é porque você tá ali dando aula para um lugar que você não considera que é uma companhia, que talvez não saia um bailarino profissional dali. Isso. Porque você, como professor, sabe que você tá dando a sua aula correta, de quem ser, ou deveria saber, né? Fazer o que você sabe que você tem capacidade de fazer e tá ensinando todo mundo, independente se é uma escola maior, menor, ou X ou bolinha. Exato. E aí é que tá o pulo do gato, porque o professor, ou ele se sente um general, né, que faz todo mundo sofrer horrores, ou a aula não foi boa, e vem uma outra tradição, né, do tipo, fiz uma aula ontem, eu tô com dor até no nariz, a aula foi ótima. Como assim foi ótima? A aula acabou com você. O que você aproveitou tecnicamente? O que você conseguiu? Você entrou na aula X e saiu Y? Qual foi a evolução além da dor que você teve dessa aula? Você virava uma pirueta e virou duas? A sua perna subia até 90 graus e você conseguiu subir até 105 graus porque você entendeu um ângulo de colocação do quadril diferente? O professor te ensinou a melhorar o posicionamento do seu pé? Você entendeu alguma coisa sobre a sua coluna ou foi só dor? Só dor. Porque a sua dor já tá ótimo, exato, né? Uma coisa que eu me perguntava muito, eu falava para as alunas assim, eu falava, gente, o que vocês aprenderam hoje? No final da aula. E às vezes eu perguntava isso para cada uma delas, assim, o que você aprendeu hoje? Ah, tá, aprendi isso. Então na quarta-feira você vai voltar aqui e a gente vai começar a aula pensando nisso, tá bom? E aí, mesmo que fossem aprendizados individuais, mas que, assim, ter algum tipo de coisa que agregou naquela aula para que essa criança, adolescente, evolua e consiga somar. E não ter sido só uma aula. E eu vejo que a maioria das vezes, fui lá, dei uma aula e saiu. E ufa, né? Acabou, né? Bate o olho no relógio e fala, deu o meu horário. Já que isso que você falou é muito importante, porque vem do princípio de você entender o que é uma aula, né? Então, nós, quando estudamos licenciatura, daí a importância, nós entendemos que uma aula é diferente de uma palestra, é diferente de um workshop, é diferente de um mini curso, porque a aula, ela tem passado e futuro, né? Então, quando você está ali na aula, você está no presente da aula. Mas para você dar uma boa aula, você tem que ter investigado o passado daqueles alunos que estão ali. Da onde eles vêm, o que eles querem, o que passou de água embaixo da ponte deles, né? Teve lesão, teve aprendizado, veio de que escola, nunca foi seu aluno, já foi seu aluno. Tem passados. Se você não souber o passado, você não dá uma boa aula. E o futuro são as metas, né? Aonde que cada um quer chegar? E é isso que você falou. Tem a menina que quer ser a primeira bailarina do Bolshoi, tem aquela outra que só tá ali porque a mãe empurrou, tem aquela ali que gostaria de ser boa, mas tem preguiça, tem aquela que tem um monte de facilidade, portanto ela faz tudo com a perna nas costas, então ela nem tá prestando muita atenção, tem aquela que tem uma dificuldade tremenda, mas se mata, vira do avesso, você não sabe nem o que fazer pra ela, fala, menos, pelo amor de Deus, que você vai se quebrar. Então a gente tem todos esses universos que a gente precisa individualmente pensar onde cada um quer chegar. Então a aula é isso. A aula tem passado e a aula tem futuro. E cada vez que você entra na aula, ela tem mais passado e tá indo cada vez mais na direção do futuro. O que no workshop não tem. Você vai fazer um workshop com um professor ferrado, lindo, maravilhoso. E aí o professor dá uma aula maravilhosa, com umas músicas maravilhosas, aí você fala, nossa, eu vou copiar essa aula desse professor, vou dar, segunda-feira eu vou chegar na minha escola e vou dar essa aula igualzinho, porque foi maravilhosa, porque eu senti, porque foi... Qual que é o passado e o futuro dessa aula em relação... E é por isso que as pessoas pegam aula da internet, planos de aulas prontos, as pessoas usam, por exemplo, a apostila da Royal, a apostila do Cubano, a apostila do Vaganov e fica copiando. O que aquilo tem a ver com a realidade dos seus alunos? Dos seus alunos e da sua lógica.
Porque eu acho que nós, como professores, nós deveríamos montar uma assim, eu quero que meus alunos no final desse semestre estejam fazendo tripla pirueta, dupla pirueta. Tá, o que eu tenho que ensinar? Relever, esticar o joelho, retirei passeio alto, retirada do chão com tempo de ativação alto e de ter uma lógica daquilo. E você, como professor, entrar em sala de aula e falar assim, eu dei os movimentos para relever hoje. Quarta-feira vai ser só sobre esticar o joelho. Segunda-feira só sobre um retirei passeio. E parece às vezes que é isso. Copia a aula da internet, copia de um monte de coisa. É a mania da tal da aula completa. E aí você descreveu as etapas para ensinar uma habilidade, que é a pirueta. E todo o resto que a gente tem que trabalhar, os saltos, os pequenos saltos, os médios saltos, os grandes saltos, os adágios, os center practices e a porcaria, ia falar um palavrão agora, hein, gente, que eu me segurei. A porcaria da tal da aula completa. Sim, tem já todos os passos. Jesus Cristo, então você tem todo o tempo do mundo. Porque para você dar uma barra completa, você precisa de 1h30. A aula da fulaninha, do fulaninho, tem 1 hora. Aí você passa um tempão dando aula de barra, e eu falo que os alunos, eles são, no Brasil, formados em barra. Eles são maravilhosos na barra. Tirou a barra, pipocou no centro. Cai, não tem, né? Então, assim, aula completa, gente, é aquecimento de companhia. De novo, que a gente vai ver aquele balé World Day, maravilhoso, os bailarinos fazendo aquela aula completa que a gente fica assistindo maravilhado. Mas porque eles já estão no nível de excelência que eles não estão aprendendo nada, eles não estão aprendendo. Nosso aluno, se você for dar um tandi mal dado, se você não repetir, não voltar, não pegar no pé, não entender, chama o outro aluno para olhar, vê aqui, sente você também, agora para, repete. Ana Maria Campos fala isso, balé é matéria prática. Né? Existe uma teoria, e eu, por mais que eu tenha estudado, eu tenho noção que balé é uma coisa prática. Eu não vou com um caderninho na sala de aula e fico tandi deva, tandi derria. Não é isso, gente. Apesar que eu acho que saber escrever é o mínimo, né, que as pessoas deveriam para não passar vergonha na internet. Mas você tem que praticar. Então, enquanto você não tem excelência, você não pode ir para frente. Então, dar uma barra completa é um tiro no pé. Você vai escolher 3, 4 exercícios ali para trabalhar. Hoje, na próxima aula, você escolhe outros 3, 4 ou os mesmos 3, 4. Então, essa coisa do planejamento pessoal do professor não é brincadeira e não é vergonha nenhuma você ter caderninho, você ter anotação, né? A gente vive um momento tão fácil, né? Que você abre o Spotify e tem lá listas e mais listas e álbuns e coisa arada, tudo escrito, plié, tandi, Honda, você nem vai errar a música. Você não precisa raciocinar tempo musical, qual música que vai caber nesse exercício, nem precisa mais, tá tudo escrito. Tá tudo ótimo, então você só pensa no que o seu aluno precisa, ao invés de ir lá e dar uma barra completa. Exato, e eu acho que isso entra muito no que a gente estava falando de formação, que é decompor movimentos. Eu não sei se é porque a gente que estudou tem uma licenciatura, alguma coisa assim, tem essa coisa do decompor e voltar para trás e fazer passo a passo para montar uma aula lógica e ter sentido. Né? Porque como a gente falou, não existe alguém quem que cuida dos professores, né? A faculdade não forma isso. O balé clássico, sozinho. A gente tá sozinho. E aí fica meio que num limbo e cada um tentando achar o seu método ou a sua forma de chegar até algum lugar que, na verdade, talvez não chegue a lugar nenhum. Ai, que medo. Sabe assim? É isso. Não, e essa coisa da decomposição de movimentos, ela vem muito de um estudo de anatomia, cinesiologia e biomecânica, que é o estudo do corpo, que as pessoas negligenciam. Né? Então, para que eu preciso saber de anatomia para ensinar balé? Eu tenho que saber de balé. Olha, você precisa saber de balé. Não desfalo. Você tem, porque senão você vai ensinar o quê? Só que cada corpo vai aprender a mesma coisa de um jeito diferente. Porque cada corpo vai ter um entendimento e um funcionamento. Então, todo mundo tem fêmur? Todo mundo tem fêmur. Todo mundo tem isquiotibiais? Todo mundo tem isquiotibiais. Mas eles não funcionam iguais. Eles têm tamanhos diferentes, eles fazem alavancas diferentes, eles têm tônus diferentes. E é você que tem que saber e perceber por que o mesmo movimento pegou diferente em cada aluno, porque cada físico ali tem uma coisa diferente. E um professor que não tem esse olhar para o físico, ele não percebe, muitas vezes, que a aula dele está funcionando só para uma parcela da sala, e não está funcionando para outra. E uma crítica que a gente ouve muito é que o professor de balé, ele dá aula para os bons, né? Ele dá aula só para a menina que está na primeira fileira da barra, do lado direito do som. Ou que só quer como se quisesse que só ela evolua. E o resto vai seguindo a boiada. Mas é porque, de fato, esse aluno que é bom, volta naquilo que eu falei. E para ele tanto faz quem está dando aula.
Pode ser eu, pode ser o Baryshnikov. Ele vai aproveitar de qualquer forma, porque não está dependendo do físico, não está dependendo do entendimento, ele já tem uma clareza, não tá uma facilidade. De ensinar o que é, né? Então, contrair X lugar. Exato, exato. Então, se eu conheço, se eu olho para você e falo, Jaque, seu quadril, olha, tem essa característica, vamos trabalhar assim, né? Se eu olho para a G e falo assim, olha, seu joelho é em X, o joelho em X precisa ser trabalhado desse jeito. Se eu olho para um tamanho de braço que tem, né, uma escápula super móvel, outra escápula um pouco mais contida, isso vai modificar completamente o port de bras. Se eu olho para uma mobilidade de coluna, existem mobilidades de colunas múltiplas. Então, tudo isso me ajuda a ajudar o aluno. Porque o Tandi não vai mudar, eu não posso inventar um novo Tandi que serve para vários corpos. E uma das coisas que eu acho importante a gente falar é, professor, não tem problema nenhum em você chegar para o seu aluno e falar para ele, ó, esse daqui você não vai conseguir fazer. Isso aqui, o seu corpo não tem essa capacidade, mas você tem essa outra capacidade. Vamos trabalhar essa? Sim. E eu vejo que, às vezes, o aluno chega, às vezes, com uma foto, né? Eu queria ter esse arabesque aqui. E aí, dependendo do corpo que o aluno tem, ele não vai ter. Do que o professor ficar pro aluno assim, sim, vamos fazer. E aí fica lá no aluno aqui, ó. Force. Aí o aluno se machuca. Exato. E aí, em vez de ter essa clareza de chegar e falar assim, ó, o seu corpo não tem essa condição, mas você tem outras condições que podem ser melhor aqui. Exato. Então vamos trabalhar isso daqui? E de um norte que quem tem que dar é o professor. Não tem... Não, e aí vem de novo, da onde que vem essa falência? Do conhecimento do corpo, porque a gente está falando de capacidades físicas. Então, eu tenho ali uma porção de capacidades físicas, quais sejam capacidade cardiorrespiratória, capacidade de flexibilidade, capacidade de força, de potência, de velocidade, de agilidade, de coordenação, né? Só para citar algumas, acho que são umas 9 ou 10. Isso é extremamente importante para na hora de escolher uma variação. Pois é! E aí, o que o professor deveria saber? Que as capacidades físicas, elas são geneticamente determinadas. Então, aquele aluno que nasceu hipermóvel, ele tem uma característica genética que faz com que ele tenha facilidade. E tem aquele outro que é super musculoso, que explode, que salta 3 metros de altura. E o balé não vai mudar isso. Não vai mudar! Não vai mudar, não adianta você ter foco, força, fé. Não vai mudar isso. Então, assim, você só vai se deformar. Então, vamos trabalhar dentro de cada capacidade que você já nasceu com ela, pronta. Mas e as outras? Eu não vou melhorar? Vai melhorar, todo o corpo melhora, mas existe um limite para esse melhoramento. E as pessoas acham que o limite do melhoramento é o sangue. E não é. Não é. Exatamente. Eu acho que a gente está chegando ao fim aqui e ficou muito claro, assim, muitas coisas que eu queria trazer sobre o educar um professor. E para mim hoje não tem como a gente ensinar, não interessa qual seja a metodologia que qualquer pessoa vai aprender, mas é educar. Exato. É sobre educar o professor para que ele possa dar um norte para esse aluno de maneiras diferentes. Exato. E para isso precisa ser anatômico, biomecânico, cinesiológico, com entendimento sobre capacidades físicas e toda a demanda que o seu aluno pode ter. É isso, Jaque, é pôr a cabeça no travesseiro e falar, eu sou realmente um professor? Sim. Eu tenho todas as demandas que eu preciso para ensinar dança, e ser um professor faz de mim um eterno pesquisador. Eu nunca vou estar pronto. Ser professor é nunca estar pronto, e é saber que a cada novo turma, novo aluno, nova gente que aparece para você, novos desafios aparecerão, e você vai ter que mergulhar a cabeça lá nos livros e entender muito mais do que só a técnica da dança que você ensina. E se questionar às vezes, assim, por que meu aluno não sabe o arabesque? Não é possível. Será que eu estou ensinando alguma coisa errada? Ou, na verdade, aquele corpo... Eu nunca vi um corpo assim. Deixa eu entender como é esse corpo. Exato. Por que será, né? Por que será que essa perna não sobe? Por que será que essa pirueta não gira? Por que será que esse pé não sobe direito nas pontas? Não é porque a pessoa é ruim. Não é. Não é. É você, professor, que tem que ter capacidade de... Bora lá, né? E assim, extrair. E quando você tem essa ferramenta, você extrai o melhor de cada corpo. Sim. E cada corpo vai chegar na sua potência máxima sem ser desprezado ou não escolhido pela dança. Com certeza. E potência máxima é sempre individual. Isso Exato. Eu acho muito válido todo mundo saber, porque fica essa comparação, e hoje o mundo de internet ele é infinito comparável, e as pessoas não param de se comparar, e aí tem até essa questão das fotos, de querer postar, de querer ser igual Sim. a diversas pessoas. Muito bom, né? Muito obrigada por essa aula, por todo esse conhecimento que você tem a agregar. Eu acho que a gente vai ter que te chamar de novo para falar sobre outras coisas. Não tem como te agradecer, de verdade. Muito obrigada. O Fala Físico agradece. Esse quadro eu criei realmente com o intuito da gente conseguir entender o que o meu corpo está querendo dizer. E aí, como professora, acho que é o que o corpo do meu aluno quer me dizer.
Então é isso que eu queria trazer aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite, é uma honra absurda falar com você. Sou sua fã aí de anos atrás. Então eu tô muito, muito feliz mesmo de você ter vindo aqui dar essa aula pra gente. Muito obrigada. Meu Deus, obrigada, meninas. Eu que agradeço, foi uma honra, um prazer. Volto com certeza com muito prazer para falar sobre outras coisas e gostaria mesmo muito que o mundo ouvisse vocês com essa proposta maravilhosa que vocês têm de trazer questões polêmicas, gente muito interessante, eu aqui no meio, estou me achando, e muito obrigada mais uma vez. Vida longa ao podcast. Obrigadão. Um beijo, viu? Beijo.